Senadores da oposição ao governo Lula vêm promovendo a obstrução dos trabalhos na Comissão de Assuntos Sociais, pois senadores de extrema esquerda se recusam a levar à votação propostas que proíbem a cobrança compulsória do imposto sindical. O imposto havia sido eliminado pelo Congresso Nacional após intensa pressão da população, mas o Supremo Tribunal Federal atropelou o Legislativo e permitiu a cobrança, garantindo o direito de oposição. Com isso, os sindicatos passaram a cobrar valores altíssimos, enquanto dificultam ao máximo que o trabalhador expresse sua oposição à cobrança. Para não votar o projeto que proíbe a cobrança, o presidente da comissão cancelou a sessão que ouviria a ministra de Lula da pasta da Saúde e disse que não teria instrumentos para obrigar o relator, senador Paulo Paim, a apresentar seu relatório. Os senadores de esquerda presentes afirmaram estar muito surpresos com o uso do regimento pela oposição para fazer avançar suas propostas. Os senadores Rogério Marinho, Carlos Portinho e Magno Malta defenderam o direito à obstrução, lembrando que, além de ser um instrumento amplamente utilizado pela extrema esquerda, tem o fim nobre de proteger os trabalhadores, impedindo o que o senador Carlos Portinho chamou de catimba. O senador Magno Malta ironizou a surpresa alegada pelos esquerdistas, lembrando que eles conhecem profundamente bem os mecanismos para impor suas pautas, utilizando o regimento. Malta explicou: o trabalhador não quer ficar refém. O senador explicou que no regime autoritário que vem sendo imposto pelo governo Lula, é preciso que alguém defenda os interesses dos trabalhadores. Ele rebateu a alegada proteção aos trabalhadores, apontando que no governo Lula, o trabalhador é o que menos importa, porque em um regime ditatorial, o que eles querem é que o ex-trabalhador viva de cesta básica para que o partido tenha o comando sobre tudo e sobre todos. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 32 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O inquérito já está no quarto relator, o ministro Raul Araújo, e segue sendo transmitido de corregedor em corregedor, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas é subtraída dia após dia. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Pois bem, senador, senador Rogério Marinho, veja, nós obviamente estamos aqui nessa comissão passando por um processo que é um processo de obstrução legítimo do ponto de vista parlamentar, mas que se continuar, obviamente nós vamos ter uma dificuldade enorme de aprovarmos aí diversos projetos importantes que estão à espera de deliberação
da parte dessa comissão. Como eu disse, é um processo legítimo, mas nós não vamos aqui ficar ocupando o nosso tempo com tantas coisas importantes em outras comissões, se o processo de obstrução ele tá declarado. Eu vou encerrar a reunião nesse momento. Quero informar que a ministra da Saúde, atendendo aos requerimentos que foram aqui apresentados, nos comunicou que está à disposição já para vir aqui na próxima semana, mas diante do processo de obstrução que está havendo aqui na comissão, está cancelada a vinda da ministra até o momento que a comissão comece a funcionar efetivamente. Senhor presidente. Eu na condição de presidente, não tenho condição de obrigar nem o senador Paulo Paim, nem nenhum senador que tenha algum projeto para relatar a apresentar aqui esses projetos. Aliás, existem projetos que estão com os relatores há mais tempo do que o do senador Paulo Paim. Vossa Excelência também é sabedor de que há hoje um grupo de discussão envolvendo o governo, envolvendo o movimento sindical, envolvendo os empresários para se tentar chegar a um entendimento em relação a esse tema da contribuição sindical. Então, faço apelo a Vossa Excelência que pudéssemos, a partir da próxima semana, eu vou marcar uma próxima reunião, retomarmos essa discussão. Eu já fiz o apelo ao senador Paulo Paim para que ele apresente o relatório, mas, como eu disse, eu não tenho instrumentos para obrigá-lo a fazer essa apresentação. E do mesmo jeito que é direito de Vossa Excelência obstruir, é direito dele de estudar o máximo possível esse projeto, dada a relevância que ele tem para poder construir o seu relatório. Então, antes de encerrar a reunião, eu concedo a palavra ao senador Paim e ao senador Flávio Arnes. Senadora Damares Alves, senador Rogério Marinho. Senhor presidente, de forma muito rápida, eu estou nessa casa há 37 anos. Nunca vi um momento como esse. Eu não presenciei. Se presenciasse, eu diria, porque é legítimo. Nunca presenciei um momento como esse, como Vossa Excelência colocou muito bem. Eu recebi esse projeto para relatar no mês de novembro. Eu recebi no mês de novembro, dezembro o Congresso não funcionou, janeiro também não funcionou, começou em fevereiro e nós temos agora, chegando ao dia 15 de março, e que bom, Rogério Marinho, que chegamos no 15 de março, que 15 de março é meu aniversário, viu? Então, estamos chegando no dia 15 de março. Ora, as informações que o presidente aqui, porque ele já foi informado, não por mim, mas por outros setores também, né? E por mim, naturalmente, eu informo aqui, repetindo o que ele disse praticamente, há um movimento muito firme, muito concreto, muito positivo e muito conciliador, eu diria, que está reunindo empresários, trabalhadores, líderes de centrais, de confederações. O próprio ministro Marinho está ajudando nessa construção, como ajudou recentemente a construção de um projeto que vem para cá sobre os motoristas, né, principalmente a questão dos aplicativos. E nesse caso, eu estou esperando. A partir do momento que eles chegarem num acordo, eu vou tranquilamente apresentar meu relatório na mesma linha dessa construção coletiva. Não sou dono da verdade, não quero que prevaleça o meu ponto de vista, mas uma negociação que envolva todos os setores, e percebo que a boa vontade dos empresários, boa vontade dos sindicalistas e a boa vontade do governo, é possível construir esse acordo. Por isso que eu não vou atropelar um processo que está sendo construído para dar aqui o meu ponto de vista, fugindo daquilo que seria o mais aconselhável nesse momento. Por isso, senhor presidente, eu não posso me comprometer, em hipótese nenhuma, de dar nem hoje, nem amanhã, e nem a semana que vem. Vou esperar a construção desse processo e aí, naturalmente, vou pautar. A minha ideia é observar o que vem dessa construção e apresentar o meu parecer aqui, claro, na soberania do parlamento. Bom, senhor presidente, é claro que a decisão de continuar ou não a sessão de Vossa Excelência, eu apenas levantei um aspecto regimental
que está contido aqui no corolário que nos orienta a todos em função das nossas reuniões. Agora, é importante colocar, já que nós fomos instados a respeito dessa ação, que a nossa obstrução não é uma obstrução vã, não é uma obstrução por um motivo fútil. Ele se dá em função do interesse de 40 milhões de brasileiros. 41 milhões de brasileiros hoje que têm carteira assinada no Brasil. Nós estamos, desde o final do ano passado, mais precisamente dos meses de setembro em diante, com uma série de acordos e convenções coletivas que estão acontecendo em todo o país. Esses acordos e convenções coletivas, eminente senador, estão ocorrendo sem que o direito de obstrução, que foi garantido inclusive em função da decisão do Supremo Tribunal Federal, tenha sido regulamentado. E cada sindicato tem utilizado uma orientação que acha conveniente. Nós temos aqui centenas de reclamações de diversas pessoas que sentem que o seu direito foi ultrapassado porque esta casa não tem cumprindo a sua obrigação de regulamentar esse tema. É bom lembrar que quando o STF definiu ou decidiu que o conjunto dos trabalhadores brasileiros deveria fazer frente ao esforço da contribuição assistencial, independente de ser ou não sindicalizado, também decidiu que era sine qua non o direito de obstrução. E é isso que nós estamos tratando aqui. Eu entendo, eminentes senadores, que aqui me precederam, da necessidade de discutirmos temas relevantes ligados à saúde, à educação, à assistência social. Entendo que para nós não é confortável estar nesse papel, senador Humberto, de ao invés de estarmos discutindo, de trazermos soluções, de fazermos aqui críticas ou aperfeiçoamentos de projetos, nós estejamos aqui discutindo o regimento da casa. E entendo também que é direito do senador Paim não colocar em votação o relatório que certamente ele construiu ou está em construção. Mas nós vamos aqui fazer o nosso papel. E o nosso papel, volto a reiterar, é em defesa do conjunto dos trabalhadores brasileiros que precisam ser protegidos. Nós estamos vendo aí uma estratégia muito clara do governo federal. O governo federal, quando modificou a regulamentação do trabalho, dos feriados e dos fins de semana, redefiniu essa negociação em cima dos acordos e convenções coletivas para fortalecer justamente essa percepção financeira de fortalecimento dos sindicatos através do ganho financeiro. Quer dizer, retirou o livre-arbítrio do trabalhador da negociação individual, que já estava definido na questão dos feriados e finais de semana, e passou essa deliberação para as convenções e acordos coletivos. Recentemente, nós vimos, isso é um padrão, senhor presidente, nós vimos também o que aconteceu na questão dos aplicativos, na contramão do sentimento de milhões de trabalhadores brasileiros que não querem a camisa de força da CLT, que é uma lei antiga de 1943, na época sequer havia internet, e se quer colocar como se fosse uma blindagem em cima dos trabalhadores de aplicativos, regulando o horário de trabalho, regulando qual é a vinculação com cada uma das plataformas, regulando a remuneração que cada um deverá perceber. A única coisa boa aí é a questão previdenciária, mas o mais grave é que define a necessidade de um sindicato que deverá perceber pelo menos 80 a 100 milhões de reais por ano, de acordo com cálculos feitos e publicados nos principais jornais do país. Ou seja, há um conluio claro do governo para voltar a instrumentalizar os sindicatos brasileiros que não têm hoje a condição de levar o povo para as ruas desse país. Vimos o desastre que ocorreu agora no dia 8 de março, quando o partido de Vossa Excelência faz uma convocação em São Paulo e não consegue colocar a gente sequer na marquise do MASP, enquanto que o presidente Bolsonaro esteve no dia 25 de fevereiro com quase 1 milhão de pessoas na Paulista. Então é evidente que isso gera problemas, e nós estamos falando de política porque essa é uma casa política e a implicação da nossa ação se dá por um enfrentamento político claro. De um lado, um governo intervencionista, bizantino, atrasado,
corporativista que quer reiterar velhas práticas getulistas e fascistas, o que é pior, porque essa presunção se dá sobre a Carta de Lavori. Conclua, Excelência. Benito Mussolini. É muito paradoxal, é muito engraçado a defesa que o PT faz do fascismo de Mussolini aqui nessa casa, de maneira reiterada e sem nenhum pudor. Então, Excelência, conclua. Me desculpe, senhor presidente, o desabafo que faço nesse momento, mas para justificar a ação legítima em cima do regimento nesse momento. Com a palavra, a senadora Zenaide Maia. 5 minutos, senador. Eu estou dando 5 minutos a cada... Não, é rápido aqui. Só dizer o seguinte. Eu estou vendo aqui obstruindo, tem tudo a ver também uma pauta importantíssima, como foi falado aqui com Damares, por nosso amigo Flávio Arnes, inclusive da mulher, né? Tem muita coisa a ver com mulher. Mas eu queria dizer o seguinte... Essa obstrução é até votar que projeto que não permita que os trabalhadores, que agora contribuição negocial. É só isso, o direito de obstrução por isso. Aí uma pergunta, então, uma coisa que não quer calar, uma pergunta. Por que é que tudo que é para o trabalhador é assim, botar o dedo em cima? E eu pergunto a quem enricou, porque ninguém enrica sem botar as pessoas para trabalharem. Nós aqui essa casa, não com meu voto, já foi tirado os direitos dos trabalhadores todos, gente. Os trabalhadores, esse negócio de trabalho intermitente, passou a ser contratado como trator, reta escavadeira, 3 horas hoje, 4 amanhã. Agora, em nome de quê? Dizendo que atraía emprego. Eu vou dizer aos senhores que o que atrai empresas para investir no país, ou as nossas para investir, é a demanda, é o recurso na mão. Eu desafio aqui quem é um dono de empresa, por exemplo, que tem uma lanchonete com 10 mesas. Ele só aumenta para 20 se tiver gente na fila. Não é tirando aquele mínimo. O trabalhador só, ele vai negociar com o patrão. Deixa eu dar um exemplo da mãe de família. Ela vai assinar qualquer coisa, porque a mãe, a mulher, ela faz qualquer acordo para botar o pão na mesa para os seus filhos. Essa é a verdade, gente. Lembrem-se, são esses homens e mulheres que estão na chuva, ou estejam onde estiver, que está criando um patrimônio imenso. Nada contra para os empresários. Uma coisa que eu interrogo, não são os trabalhadores que são inimigos das empresas, não, gente. Me poupem esse discurso, porque não são. E não é tirando dinheiro de trabalhador que faz vir empresa para o Brasil para investir. Vai vir empresa se tiver quem compre. Demanda, porque se não tiver, não tem. Isso não precisa ser economista, basta ser dona de casa. Fala não. Obrigada, senhor. Senador Portinho. Senhor presidente, esse é um debate muito rico. É lógico que todas as questões da saúde do nosso país nos interessam a todos dessa comissão. Queremos falar sobre dengue, como disse a senadora Damares, a explosão da dengue, a falta de vacina, por exemplo, no meu estado, vacinação a passo de cágado. Precisamos falar de outras questões de saúde, mas essa comissão, ela está debruçada sobre um projeto, como disse o senador Rogério Marinho, que importa 40 milhões de brasileiros que têm carteira assinada. Senadora Zenaide, o que nós queremos é o direito, é a alternativa de escolha do trabalhador. Tem gente que agora está sendo descontada em 1% ao mês para o sindicato, o que já foi até anual, e sem a chance de dizer eu não quero. Porque é o salário dele, o salário não é do Estado, o salário não é do sindicato, o salário é do trabalhador. Então quem defende o trabalhador tem que defender as opções que o trabalhador possa ter. Se ele quer contribuir, é um direito dele. Se o seu sindicato é atuante, não é um cabide de encostado,
se ele atua, se ele briga, se ele se posiciona, se ele tem uma assessoria jurídica, se ele defende o trabalhador, ele vai naturalmente buscar o sindicato. Agora, se é um sindicato pelego, se é um sindicato que existe só para atender ao interesse das CIPAs, dos seus representantes, que muitos estão lá há décadas, são cartórios, se o trabalhador não quiser tirar da sua remuneração, da remuneração dele, nenhum percentual deve ser um direito dele, porque senão é imposto, e nada que é imposto é democrático, senão é confisco do salário do trabalhador. E se quem defende o trabalhador não quer abrir o debate, e eu respeito o senador Paim, uma pessoa das mais cordiais e inteligentes que tem nesse Senado, mas há um apelo para que a gente possa debater. Não é, senador Paim, me desculpa, só Vossa Excelência ouvindo quem o senhor escute. Então chama aqui uma audiência pública, né? Já foi feita? Então vamos agora votar. Vão ganhar? Vão perder. Agora, não trazer para votar é catimba, e catimba está prejudicando 40 milhões de brasileiros que querem ter a opção de contribuir ou não. Presidente. Palavra o senador Paulo Paim, depois o senador Magno Malta, depois o senador Eduardo Girão e depois o senador Exalci Lucas. Presidente, na verdade, o que está por trás desse debate todo, ninguém tem dúvida quanto a isso, e as falas do meu querido amigo, líder da oposição, deixa claro, é contra a CLT. Quem ouviu, ouça agora e veja o reprise da fala dele. Uma CLT fascista, atrasada, arcaica, é o que ele diz. Num país que tem trabalho escravo, acabem com a CLT para ver. Acabem com a CLT, que eu sei que é esse movimento, ataque à Justiça do Trabalho e à CLT, porque não querem que haja fiscalização. O país tem mais trabalhador escravo no mundo, é aqui. Porque não tem mais. Agora acaba com a CLT simplesmente porque dizem que é o discurso fascista. Olha, todo mundo sabe quem é fascista nesse país. Eu não quero entrar nesse debate. Eu queria um debate qualificado, de mais alto nível, mostrando que é possível. Eu aceito o desafio feito aí pelo senador que me antecedeu. Portinho. Eu marquei uma audiência pública aqui. Veio meia dúzia e não... Nós marcamos, assinamos juntos. Não vieram aqueles que fariam oposição, não vieram. O que eu proponho, então, se é por aí, eu aceito tranquilamente. Vamos fazer um ciclo de debate aqui. Vamos chamar empresários e trabalhadores para ver qual é a posição dos empresários, que até o momento a informação que eu tenho não é a sua, querido amigo e senador. Os empresários estariam dispostos a construir um acordo. Eu sempre fui um conciliador, eu chego a dizer que no meu tempo de estudante, eu era considerado quase que um revolucionário, né? E virei um conciliador no diálogo aqui com os senhores e com as senhoras. E não tenho vergonha de dizer que sou conciliador. Quando escolheram para mim relatar essa matéria, eles sabiam que eu ia ouvir a todos. Só o que eu quero é um tempo enquanto essa comissão que está discutindo o tema, governo, empresários e trabalhadores, apresente uma proposta. Se for ruim, nós vamos rejeitar. E se for uma proposta de entendimento, por que não aceitar? Para mim, o mais importante de tudo é o diálogo entre as partes. Agora, eu não sou daquele que diz que o bom negócio é bom quando é bom para mim e o outro é o prejudicado. E aí, nesse caso, na montagem de uma redação final, tem que ser bom para os trabalhadores, para os empregadores e, naturalmente, para as suas entidades. É isso que eu quero somente. Não quero fazer ataque a ninguém aqui, porque não é o meu estilo. O meu estilo é construir. Então, que sabe, aprovamos, eu apresento hoje mesmo, um ciclo de debate. Vamos fazer um ciclo de debate chamando os mais variados setores do empresariado, do campo e da cidade, e vamos chamar também os representantes tanto de uma parte como de outra e construir uma redação em conjunto aqui. Se há um grupo discutindo lá fora, vamos discutir aqui também. Eu nunca vi, sinceramente, uma obstrução para obrigar um relator a entregar uma matéria em 2, 3 meses. Pelo contrário, lá na Comissão de Direitos Humanos, às vezes me criticam,
me criticam, quando há o entendimento do relator, o relator bota uma matéria na pauta. Eu botei diversos do senador Magno Malta e fui criticado. Fui criticado, senador Mourão também, senador Girão também. Botei, eu digo, olha, o relatório pronto, discutiu com as partes que apresentaram o projeto. Claro, é lógico, é isso que a gente faz. E é isso que eu estou querendo que faça comigo. Magno Malta, eu estou propondo só que o meu relatório, estando pronto, eu apresento aqui. Mas não, querem obrigar que eu apresente o relatório do dia para a noite. Quando há uma discussão na busca desse entendimento, que eu acho que é possível construir um entendimento. Eu recebi, para dar o parecer, no mês de novembro. Dezembro foi fim de ano, todo mundo sabe que o Congresso para. Janeiro não funciona. Fevereiro temos aqui agora, em 21 de março, véspera, como eu dizia, do meu aniversário. Ora, só o que eu peço é um tempo para discutir. Amplio e aceito trazer o debate para cá, aqui para dentro. Vamos aprovar hoje um ciclo de debate, chamando os setores do empresariado e dos trabalhadores para debater o tema. É só isso. Obstrução é legítima. Cada um faça como bem entende. Agora, não querer me dar um tempo para analisar um tema como esse, como vocês falam, que envolve milhões de trabalhadores, claro que envolve milhões de trabalhadores do campo e da cidade. E eu não vejo essa quantidade de trabalhadores reclamando, vejo os trabalhadores querendo que regulamente nos moldes que nós entendemos que é possível pela construção coletiva que estamos construindo. Presidente, artigo 14, presidente, eu fui citado e fui instado ao debate aqui, peço a Vossa Excelência o direito da palavra. Vossa Excelência citou? Citou. Não, citou. Líder da oposição sou eu, presidente. Que eu saiba, eu sou líder da oposição. Não, mas a praxe aqui no Senado é que não havendo a citação nominal do senador, não existe o artigo 14. Eu fui citado. Com a palavra, o senador Magno Malta. Então me reescreva, por gentileza. Pois não, terei o maior prazer. Senador Magno Malta, 5 minutos. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, o regimento é um instrumento que, quando favorece a alguém, ele é questionado porque se utiliza do regimento para se impor uma posição. Não há nada de ilegal em você se utilizar do instrumento que é o regimento para poder forçar o debate, sim. E a esquerda sabe fazer isso muito bem feito, tanto em comissão quanto em plenário. Quando é os seus interesses, o senador Paim citou muito bem, lá na CDH, quando o projeto é meu, e aí eu quero louvar mesmo, tem casos que ele peita para colocar na pauta, porque os ideológicos não querem. E eu não posso fazer o quê contra o regimento quando eles citam o regimento, sei lá, pé de vista coletiva, ou então entra em obstrução, como estamos aqui, até que se tire de pauta. Fazer o que contra o regimento? É a Bíblia das comissões, é o regimento. E o que se está fazendo aqui é o regimento. Agora, quem está dizendo que esse país é o país que tem mais trabalhador escravo, vá lá fora ver aquele monte de trabalhador que está lá com faixa, que não é sindicalizado, não quer ver subtraído do seu salário dinheiro para o sindicato, e, na verdade, o dinheiro, a contribuição forçosa que sempre aconteceu no Brasil, é para alimentar os monstros ideológicos que vão para a rua fazer as badernas que eles sempre fizeram. É por isso tanto ódio contra o Michel Temer, porque duas coisas aconteceram naquela reforma. Uma foi acabar com a contribuição sindical, a outra foi a litigância de má-fé, que esvaziou os tribunais. O sujeito trabalha 6 meses, 1 ano, numa empresa de família que tem 50 anos, vai lá com um advogado, entra contra quem deu o emprego para ele e leva metade da empresa. Isso tudo caiu, inclusive a contribuição sindical, que foi uma das melhores coisas que aconteceu, deixou de alimentar o monstro já não recebeu mais sangue, e também, se aqui é o país que tem mais trabalhador escravo no país, no mundo, é no Brasil onde se tem mais sindicato no mundo. Será por quê? Será por quê? Então, o trabalhador não quer ficar refém. O projeto do senador Stevenson, o senador Paim acabou de dizer que desde outubro está com ele, é o mês de outubro que está com ele.
21 de novembro. Então, não custa nada o trabalhador que sente essa movimentação num governo que hoje já fechou um cerco. Nós temos nesse país não um presidente, mas nós temos um regime ditatorial, um regime comunista, onde de fato o trabalhador é o que menos importa, porque num regime ditatorial o que eles querem é que o ex-trabalhador viva de cesta básica, para que o partido tenha o comando sobre tudo e sobre todos, de maneira que é regimental, é legal, ainda que haja o debate contrário, mas isso é quando a matéria interessa a pessoa. Quando não interessa, aí o regimento é interessante. Essa é a minha palavra, senhor presidente. Nós não estamos, mas todos aqui estão pedindo pela ordem. Eu entendo que essa reunião ela não vai avançar para o cumprimento da pauta. Nós temos dois debates importantíssimos nas comissões que estão se reunindo, então eu declaro encerrada a presente reunião, porque